Paz do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo Números, capítulo 7, versículo 9, e diz assim: Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. E Deus trouxe, no meu coração que em Números nós temos uma forma, de transporte muito específica de Deus com relação à forma e quem deveria transportar a arca, porque ao longo da história a gente coloca que são os levitas, mas dentro dos levitas foi separado uma clã que é dos coatitas, e eles eram separados somente para carregar os utensílios sagrados. E nessa parte de Números, eles receberam uma oferta, e dentro dessa oferta tinha carroças, mas aos coatitas não foi permitido receber essas carroças, com esses bois, porque eles deveriam carregar a arca, os utensílios sagrados, nos seus ombros. Eles não poderiam usar, outra forma para estar transportando. E Deus falou comigo que, infelizmente, com o decorrer da história, o povo de Deus ele se esqueceu de todas essas regras que ele deixou de forma tão específica, detalhada ao longo da história. Tanto que, acredito que todos conhecem, em primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, conta a história que Davi, ele resolveu, no coração dele, trazer a arca de volta, a arca que tinha sido roubada, E ele reuniu ali o povo, ele reuniu, incluindo os levitas, e ele tenta trazer a arca, mas quando ele está trazendo a arca, um incidente acontece. Todo mundo sabe, Uzá toca na arca e ele é morto, porque eles estavam trazendo a arca em carroças de bois. E não foi essa a determinação do Senhor, E quando nós vemos aqui, no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 15, do 13, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. E aí sim, eles tiveram êxito, porque da primeira vez, Davi, ele colocou no coração dele, e era uma intenção maravilhosa. Porém, dentro da intenção, nós precisamos ter uma direção muito clara, porque algumas coisas, Deus, ele traz de forma muito específica. Ele deixa muito claro o que ele quer fazer, como ele quer fazer, e só depois de consultar o Senhor, e o mais engraçado é que da primeira vez tinham levitas lá, mas eles também tinham esquecido, a forma correta de carregar a arca. E o Senhor trouxe uma frase no meu coração, que a pessoa certa, no lugar certo, abençoado por Deus, faz a coisa certa no tempo certo. E nós, estamos aí dispostos a carregar
A arca, né, a maioria sabe, é a presença de Deus, é uma figura da presença de Deus, mas nós precisamos não só de boas intenções, nós precisamos também estar carregando a arca da forma certa. E eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre o porquê de ombro, o que significava, o que representava esse ombro, né, para os judeus, na resposta, né, na proposta. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, elas não transportam muitas coisas nos ombros, né? Na maioria das vezes é na cabeça, nas costas, né? Mas tem um significado, né, todo especial. E ombro indicava uma submissão sem se importar com o peso da carga ou a responsabilidade, mas exigia um voluntariado. Isso é que significa carregar nos ombros, né, sobre os ombros. E eu achei muito, né, edificante para as nossas vidas, porque é tudo que nós precisamos, né, ao fazer, ao estar lidando com tudo que representa, né, na nossa vida, o que é a presença de Deus. Não só uma submissão, mas fazer de forma responsável e com um espírito voluntário, que quando é voluntário você não quer receber benefícios, né? E o Senhor também me chamou a atenção que nas roupas dos sacerdotes eles tinham o nome das tribos sobre os ombros. E o Senhor falou muito comigo que isso daí significava que o sacerdote ele era responsável pela vida espiritual daquela tribo. E hoje em dia, né, nós temos essa responsabilidade, né, sobre nossas famílias, nossos lares. Então nós temos que fazer isso carregando sobre os nossos ombros, que é de forma submissa, de forma responsável. Muitas vezes, né, a carga ela é pesada, determinadas situações que nós passamos, mas nós precisamos entender que nós temos que estar com um coração voluntário, né, não procurando receber nada em troca. E para estar finalizando, né, o Senhor trouxe ao meu coração que Isaías 9:6, que eu estava perguntando, né, para o Senhor, e em Isaías 9:6 diz exatamente: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então, a promessa aí de Jesus, né? O governo, o senhorio, ele está sobre os ombros de Jesus. Ou seja, né? Nós temos que estar entendendo dentro do nosso chamado, né? Como que isso é tão importante, porque o governo é de Cristo, né? Nós temos que entender que debaixo dessa submissão, né, nós vamos estar fazendo a coisa certa da forma certa. E agora sim, finalizando, né, o Senhor trouxe ao meu coração Lucas 15:5, a passagem da ovelha perdida, e diz que quando o pastor encontra a ovelha, ele coloca ela alegremente nos seus ombros. E ele resolve, então, carregar aquele peso daquela ovelha de volta para o lugar. E é exatamente sobre os ombros. E o Senhor falou muito no meu coração que se nós estamos aí dispostos, né, a trazer a arca do Senhor para dentro das nossas casas, para dentro das nossas igrejas, nós precisamos fazer isso de uma forma que Deus pede, né? Não de uma forma relaxada, não de qualquer forma, mas trazendo sobre os nossos ombros. E isso quer dizer que nós vamos ter que trazer de uma forma submissa, responsável e
com o espírito voluntário. E o Senhor, né, falou comigo que essa arca, né, não é uma só figurada, né, não é só o elemento, né, um simbolismo. E nós precisamos tomar consciência, né, da importância que é essa presença do Senhor. E o Senhor fez, né, uma pergunta: como que nós temos, né, carregado essa arca? Como nós temos agido, né, nesse tempo, né, através das nossas vidas? Então, que seja estabelecido nesse tempo um tempo de submissão, um tempo de responsabilidade, né, e um tempo de voluntariado, porque o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece, então Ele vai saber exatamente a intenção do nosso coração, né? Que Deus abençoe. Amém.